Saudações, hoje é 22 de maio de 2022 e eu não vou fazer uma explanação sobre os propósitos originais da visita do Elon Musk ao Brasil, que a princípio previa apenas um encontro com empresários. Mas eu vou falar sim sobre a disposição do Bolsonaro em ir encontrá-lo. Então é mais sobre o Bolsonaro. E não é nem o caso de discutir o conteúdo desse encontro, além dos fatos óbvios que todos sabem se tratar do projeto Starlink e implementações de tecnologia na Amazônia. O que eu quero lembrar aqui são 3 pontos, 3 notas que, a princípio, poderiam se aplicar a vários outros assuntos, mas que combinados eu acho que ajudam a elucidar esse caso em especial e permitem algumas reflexões. Em primeiro lugar, lembramos que o Brasil já possui um ótimo sistema de monitoramento da Amazônia, sob controle estatal, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que vem há décadas realizando um ótimo trabalho que é respeitado no mundo todo e que se torna o conhecimento de referência para essa questão de desmatamento e dos incêndios que tanto preocupam aí as grandes potências, né? E esse instituto, o INPE, é o mesmo que foi deliberadamente sabotado e desrespeitado pelo Bolsonaro, que quando nada mais fez do que cumprir seu papel, quando denunciou o aumento do desmatamento. O que levou o nosso querido presidente a demitir o diretor e dizer claramente que não se podia divulgar essa informação, que dizia a verdade era ser anti-Brasil. Ou seja, queria censurar a verdade. E depois dessa intervenção dentro do INPE, a situação da floresta só piorou, com incêndios deliberadamente provocados por grupos de bolsonaristas, em especial o tal do Dia do Fogo, que na verdade foi uma semana do fogo, que aconteceu em agosto de 2019, que todo mundo se lembra. Então é bem curioso que de repente Bolsonaro mostre simpatia ao projeto de Elon Musk, leia-se dos Estados Unidos, em fazer a mesma coisa que o INPE já fazia muito bem há muito tempo. O que me leva à segunda nota, que dá algum sentido a isso, que é o fato de ser uma característica desse governo, especialmente graças a Paulo Guedes, um desprezo pelo poder público e uma bajulação do setor privado, que é algo que pode ser explicado, por exemplo, quando observamos como funciona uma terceirização de serviços estatais. Isso serve de bom exemplo. Por exemplo, imagine que você tem uns 100 funcionários públicos ou então empregados de empresa pública, desempenhando alguma função crucial qualquer, cada um ganhando 5 mil reais, gastando então um total de R$500 mil para a execução desse serviço. Então você tem lá esses tantos funcionários consumindo R$500 mil de recursos públicos. O que a terceirização faz? Basicamente contrata uma empresa privada que ela subcontrata profissionais para desempenhar esse mesmo serviço, só que pagando muito menos para esses profissionais. Pode ser tipo pagando só 2 mil para cada um, ou até pagando mais ou menos o mesmo tanto, só que em vez de usando 100 funcionários, usando menos, fazendo eles trabalhar dobrado, sobrecarregados. Só que apesar de pagar menos para esses funcionários, tipo pagar esses 200 mil em vez de 500, ela embolsa muito mais do que isso, além de encargos tributários e outros fatores, o que faz com que normalmente o Estado gasta mais do que gastava com os funcionários públicos. Ou seja, os trabalhadores fazem o mesmo serviço ganhando menos, mas os empresários embolsam muito mais. E não é nem um pouco raro que no final das contas o Estado gasta o dobro com essa terceirização do que gastava antes, sem qualquer melhoria perceptível na eficiência do serviço. Sim, é isso que frequentemente ocorre. Até porque, entre outras coisas, a indecorosa da Lei de Responsabilidade Fiscal tem uma série de restrições para conter a remuneração de servidores públicos, dificultando tanto você contratar novos servidores, quanto você dar aumento salarial. Mas ela não se aplica à terceirização, de modo que o que você não pode gastar com servidores estatais, você pode gastar livremente com mão de obra terceirizada, que vai para o bolso do empresário. O que a gente pode deduzir disso tudo é que essas iniciativas liberais, na verdade, visam impedir a remuneração dos trabalhadores e desviar recurso público para empresário. Em vez de pagar um montante para funcionários públicos ou para empregados de empresa pública concursados, esse esquema prefere pagar muito menos para trabalhadores privados, enquanto paga muito mais para os donos das empresas que subcontratam os trabalhadores. Ou seja, é um esquema de transferência de renda dos cofres públicos para uma pequena elite empresarial, em vez de remunerar devidamente os trabalhadores, entenda-se, que são povo. Pelo menos são muito mais povo do que uma elite empresarial em si. Daí, para fechar
essa segunda nota, né, você entende por que Bolsonaro odeia o serviço público, especialmente quando dá alta competência, quando é prestado pelo INPE, por exemplo, e bajula o setor privado, porque no setor público os funcionários são estáveis, então eles não são vulneráveis a maquinações, a pressões. E o diretor do INPE foi demitido do cargo de diretor, mas ele não foi demitido da empresa necessariamente. Enquanto no setor privado, qualquer empregado que não se submeteu aos desmandos, inclusive os esquemas de corrupção, é demitido mesmo. Então sim, ao ir lá bajular o Elon Musk, Bolsonaro nada mais faz do que manifestar sua subserviência canina ao setor privado. Setor privado bilionário, de preferência, ansioso para entregar nosso sistema de monitoramento da Amazônia para ele, para o Musk, mesmo sabendo que ele tem outros interesses totalmente diferentes de preservar a floresta, muito menos a soberania nacional, né? Inclusive interesses golpistas de roubar recursos de país, como o próprio Elon Musk já admitiu num tweet sobre a Bolívia. E passando para a terceira nota, como todo bom liberal brasileiro, não basta integrar para o setor privado, tem que ser para o estrangeiro. E os mesmíssimos bolsonaristas, que ficam desesperados em querer proteger a Amazônia da cobiça internacional, só têm essa preocupação se for com relação aos estados estrangeiros. Mas não vem nenhum problema em entregar o setor privado para o setor privado estrangeiro, apesar do fato de que as empresas do Elon Musk e o setor público do Zéua são uma só carne. Ou seja, deixar a Starlink gerenciar a Amazônia é entregar a Amazônia para os Estados Unidos. Simples assim. E o mesmo imbecil que elogiou Putin por ter defendido a soberania brasileira sobre a Amazônia, não vê nenhum problema em delegar o monitoramento da Amazônia para um bilionário a serviço dos Estados Unidos. Daí você vê que soberania, na cabeça de liberal, não tem nada a ver com autonomia administrativa e preservação das forças nacionais. Acha que só é ameaça quando é o Joe Biden ou o Macron, ou quando é o Leonardo DiCaprio, que nem empresário é. Só quando eles falam em TV Amazônia, que ele acha que é problema. Mas basta vir um milionário estrangeiro do Mentecap lá correndo, rastejar os pés dele e prestar todo o apoio para implementar um sistema que fatalmente vai resultar na usurpação do nosso controle sobre o território amazônico. Nós já temos o INPE, que o Bolsonaro sabotou, inclusive com redução de orçamento, para agora ir bajular o Starlink, que é, no mínimo dispensável, se não for coisa pior. Pois só bolsonarista mesmo para achar que Elon Musk ou o governo norte-americano estão preocupados com o bem-estar dos povos indígenas e muito menos do Brasil. Ainda mais depois da estranhíssima visita da Victoria Nuland, né? É isso, a mentalidade privatista sempre inimiga da soberania, que é só uma palavra vazia na cabeça de liberal. Pronto para jogar no lixo em nome do mercado, entregando Eletrobras, Petrobras, Embraer e tudo que puder para o estrangeiro. E agora a própria Amazônia. Basta você mascarar o interesse de um governo estrangeiro com um disfarce mal feito de setor privado. É isso que importa. Não é se o Elon Musk vai dar internet de graça para a indígena ou se teve baixa nas ações pelo simples fato de ter se aproximado desse mau agouro ambulante que é nosso presidente. O que a gente tem que observar é o que está por trás dessa história. Então não é nem tanto sobre Elon Musk, é mais sobre a atitude do Bolsonaro em relação a ele, e especialmente sobre a atitude subalterna, rastejante em relação a qualquer elite financeira estrangeira. Para finalizar, desculpe aí um pouco pelo mau jeito, mas eu gostaria de agradecer os novos membros do canal, né, que são o Fábio Evangelista, do Portas da Cidade, o Douglas Fernando e a Cleide Merenço Reis. Agora já temos 7 membros. Eu sou Marcos Valério XR, o dia 22 de maio de 2022. Obrigado por sua atenção.